Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alex Maschio, da BCP, e vou moderar o nosso curso de hoje aí pelo movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa de uma parceria da Etos Soluções, Construliga, a BCP, SNIC e Sebrae. Nosso curso hoje será ministrado pelo nosso amigo colombiano Diego Jaramillo Porto, né, engenheiro Diego Jaramillo Porto, que tem mais de 32 anos de experiência na construção e desenvolvimento de tecnologias relacionadas a cimento e concreto. É conferencista em mais de 25 países e também professor de pós-graduação em várias universidades da Colômbia e no Peru. Desde 2010, é diretor de pavimentos e infraestruturas da FIP, Federação Ibero-Americana de Hormigón Pré-Mesclado, e atualmente também ocupa o cargo de gerente técnico da Assocreto, Associação Colombiana de Produtores de Concreto. Diego, você está por aí, nosso amigo, e hoje a gente vai falar da experiência latino-americana em pavimentos urbanos de concreto. Então, o Diego vai trazer um pouquinho da experiência dele para nós. Diego, está contigo, a palavra é sua, seja bem-vindo, muito obrigado pelo aceite e espero que seja um momento bem produtivo para todos nós aí, tá bom? Tá, obrigado, Alex. Boa tarde para todos. ¿Me escutam bem, Alex? Vamos falar um pouco sobre a experiência de pavimento de concreto nas cidades de Latinoamérica. Antes de eu começar, quero pedir algumas desculpas se durante a apresentação eu digo alguma palavra que não é. Eu morei no Brasil há muitos anos atrás, mas sempre tentei manter meu português atualizado, mas peço desculpas se por alguma razão sai alguma palavra que não é. Então, vamos falar um pouco sobre pavimentos urbanos de concreto. A tecnologia é a mesma, não vamos ter uma diferença entre um pavimento urbano em termos de dimensionamento, em termos de construção, com um pavimento carretero, um pavimento, uma estrada, uma rodovia. Mas sim temos algumas considerações que são diferentes um do outro em termos de critérios para poder dimensionar esse tipo de pavimento. Antes de começar, eu quero falar duas coisas sobre a importância da estrutura, da infraestrutura nas pessoas que vão transitar por em cima. O usuário deve ser a prioridade sempre. Sempre nós devemos pensar no usuário. É um tema que é muito difícil de entender. É muito comum que nós coloquemos outras coisas, outras razões, outros aspectos por cima do usuário. Às vezes pensamos primeiro no orçamento do projeto, às vezes pensamos nas inversões iniciais, nas inversões que tem que fazer na manutenção, antes de que pensar se o usuário vai ter uma infraestrutura adequada para transitar. Nós sempre pensamos nos retornos financeiros que vamos a ter como empresa, se vamos ter horários ou não de execução, enfim, nós temos muitas razões que colocamos por cima do usuário, e deve ser o contrário. O usuário sempre deve estar por cima de tudo isso que a gente tem no projeto. Deve ser o objetivo principal do dimensionamento e da construção e da operação. Essa gráfica que vocês veem aí embaixo da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, um anexo da ONU, das Nações Unidas, e aí o que vocês veem é como é a inversão em infraestrutura, um investimento em infraestrutura. A CEPAL fala de que deve ser pelo menos os 7% do PIB, o que os países devem investir em infraestrutura para que o usuário tenha uma infraestrutura adequada e possa ter os custos adequados para transitar de um lado para o outro. Então, deve ser pelo menos 7% do PIB. No entanto, nos últimos anos vem descendo e vem descendo. Hoje em dia, é de 1,8% do PIB
a inversão média dos países da Latinoamérica. Então, é muito baixo comparado contra a necessidade. Isso quer dizer que sempre vamos a ter uma diferença, e essa diferença, quem vai pagar isso é o usuário, porque o usuário que não vai ter uma infraestrutura para poder transitar, é o usuário que vai demorar muito mais tempo indo de um lado para o outro, é o usuário que tem que pagar a gasolina para poder transitar de um lado para o outro, o tempo, enfim. Nós temos que revertir isso. O usuário deve ser sempre a prioridade e nós sempre devemos pensar no usuário, construir pavimentos que durem muito mais tempo, que tenham menos manutenção, enfim, nós sempre devemos pensar que o usuário é o principal motivo pelo qual nós fazemos um pavimento. Outro aspecto é a qualidade da infraestrutura urbana. Tem um impacto muito forte nessa pessoa que vai passar por cima, o usuário. Temos uma grande desconexão entre investimento e crescimento de veículos, e isso é quase igual em todos os países da América Latina. E aí, nessa gráfica que vocês veem aí para a Colômbia, vocês podem ver que a venda de veículos é muito maior que o PIB. Quer dizer que estão entrando muitos mais veículos no mercado, nas cidades, porém, a infraestrutura não está crescendo do mesmo jeito. Nós temos um crescimento muito maior de veículos que de infraestrutura. Isso quer dizer que as cidades estão se acumulando, estão chegando, como vocês podem ver nessa foto em cima à esquerda, como as cidades vão ficando cada vez mais paradas. Aí na direita, vocês podem ver, isso é de um extracto do informe do banco, dessa entidade que faz todos os estudos internacionais de competitividade, do World Economic Forum, e aí eu tenho um dos itens que qualifica, de todos os itens que qualifica para competitividade, uma é infraestrutura, e dentro da infraestrutura tem um que é qualidade de vias. Essa qualidade de vias, tenho aí o primeiro país de qualidade de vias, que é Singapur. Singapur é o primeiro país, tem uma qualificação muito alta de 6,5, e depois tenho os Estados Unidos, 5,5, e de aí para baixo começo a listar alguns dos países da América Latina. Chile é o primeiro nessa qualificação, o primeiro no posto 25, Equador, México, Panamá, Nicarágua, El Salvador e Honduras, e até aí, todos esses países da América Latina estão por cima do promédio mundial, que é 4,0. O resto de países da América Latina estamos por baixo dessa qualificação. Aí, Brasil está no posto 116, Colômbia está num posto também muito baixo, 104. Isso quer dizer de que nós temos muito por melhorar, nós temos muito por fazer ainda para que a infraestrutura seja de qualidade e essa infraestrutura possa prestar o serviço que a gente precisa e que o usuário precisa. Então, nós temos uma qualificação baixa e a responsabilidade que nós temos é ver como fazemos uma construção, um dimensionamento, uma operação de ruas para que possamos ter umas ruas de muita melhor qualidade que nós temos hoje em dia. O pavimento de concreto não é novo. O primeiro pavimento de concreto foi no ano de 1865, na cidade em Escócia, em Inverness, Escócia. Essa cidade é muito conhecida, mas não é conhecida porque foi o primeiro pavimento de concreto no mundo. Ela é muito conhecida porque fica aí do lado do Lago Ness. Vocês lembram o monstro do Lago Ness, na Escócia? Essa é a cidade onde se construiu o primeiro pavimento de concreto no mundo no ano de 1865. Esse pavimento não existe hoje em dia. O pavimento desapareceu, mas depois disso se começaram a construir muitos e muitos pavimentos. Essa primeira máquina que vocês veem por aí para construir pavimentos, essa é uma produtora de concreto. Na frente disso estava uma máquina pavimentadora, muito rudimentária, muito básica, evoluiu a isso que vocês veem aí abaixo, a evolução que deu, não só no tamanho, também na qualidade, nos implementos que tem para poder fazer uma construção adequada de um pavimento de concreto. E à direita, essa via que
vocês veem aí, é uma via muito bonita, é uma via em Brasil, eu divido vocês, essa BR 290, no Rio Grande do Sul, é um white topping, e esse é o objetivo de tudo, é chegar de uma construção, de uma produção de concreto, de um transporte, de uma colocação, até um procedimento de construção para chegar a uma rua, ou uma estrada, ou uma rodovia desse jeito que vocês veem aí. Então, temos 155 anos de experiência, de evolução de um pavimento de concreto, e ao longo desses 155 anos, nós vamos arrumando e vamos sumando e sumando razões para ter um pavimento exitoso e para que possamos construir um pavimento exitoso. Então, o primeiro deles é que é muito durável, um pavimento que dura muitos anos quando se constrói com uma vida útil alta, mas na frente vamos ver um pouco disso, e o objetivo não somente que dure essa vida útil, sino que dure ainda muito mais. Nós temos, hoje em dia, pavimentos de mais de 100 anos de ter sido construídos, pavimentos de 70, 50, 30 anos, 40 anos de ter sido construídos, ainda prestando serviço. É fácil de construir, porque temos todos os equipamentos para poder fazer uma boa construção, então é muito fácil de construir. Nós temos, hoje em dia, e vamos ver um pouco mais na frente isso, menor custo de construção. Sempre se falou que o pavimento de concreto é muito mais custoso que outro tipo de pavimentos. E isso, hoje em dia, já está totalmente revalorizado, já se fala uma coisa diferente, e é que o pavimento de concreto, inclusive em alguns projetos, é mais econômico, tem menor custo de construção, ou seja, menor custo inicial. E sempre, desde mesmo o começo da tecnologia, o pavimento de concreto tem menor custo durante o ciclo de vida, ou seja, quando você considera não somente o custo inicial de construção, sino também inclui os custos de manutenção e reparos durante o período de dimensionamento desse pavimento. Tem baixa manutenção durante essa vida útil de design, é preciso fazer pouca manutenção, e isso pues tem um custo baixo e um impacto positivo no pavimento de concreto. É um pavimento que é seguro e confortável, porque tem certas condições que brindam essa característica do pavimento, que seja seguro e confortável, sustentável, e digamos que sustentável é uma característica, não só nos últimos anos que a gente está falando desse tema de sustentabilidade, sempre tem sido sustentável um pavimento de concreto, tem muitas características de sustentabilidade, e nós vamos ver um pouco na frente algumas delas. E é um pavimento inovador, porque daquilo que a gente fez no ano 1865, no começo do século XX, até o que estamos fazendo hoje em dia, temos inovado muito. Temos modificado as misturas de concreto, nós temos modificado os equipamentos de construção, nós temos implementado novas metodologias de tanto dimensionamento como de construção, então é um pavimento que o tempo todo está inovando. O uso de pavimentos urbanos de concreto não é novo, é muito antigo. Esse pavimento que vocês veem aí nas fotos é o primeiro pavimento de concreto urbano na América no ano de 1891, numa cidade nos Estados Unidos que se chama Bellefontaine, Ohio. Então, nessa época, se construiu o primeiro pavimento na América. Foi o primeiro pavimento na América que se fez urbano nessa cidade. Era um pavimento que dava a volta ao parque central dessa localidade. Foi construído nessa época, se vocês lembram um pouquinho, no ano de 1891, não tinha veículos, não tinha carros. Nessa época era só cavalos e carroças. Então, esse pavimento teve um dimensionamento e uma construção pensando nisso. E por isso que esse pavimento tem um acabamento especial, ranurado, cada 10 centímetros tem umas franjinhas para que os cavalos e as carroças não caíram. O custo de construção desse pavimento foi de $9.000, baixo nessa época. E o mais importante é que durante esses 129 anos que esse pavimento está operando,
não teve manutenção forte, não teve reparos fortes. Quer dizer que se você considerar esse valor de construção inicial e você divide esse valor pelos 129 anos que esse pavimento está prestando serviço, o item custo anualizado é muito baixo, ou seja, custo do pavimento por ano é muito, muito baixo. Esse pavimento tem muitas coisas interessantes. Uma delas é que se fez em 2 camadas de concreto. Aí você vê na direita, na foto, vocês veem uma amostra desse pavimento, extraída desse pavimento, vocês veem que tem 2 camadas. Uma camada de base e uma camada de rolamento. Isso é uma tradição que vinha de muitos anos atrás, de colocar, inclusive da época dos romanos, de colocar uma base de concreto para colocar as pedras em cima dos caminhos romanos. Isso permaneceu, e nesse momento, quando se fez o primeiro pavimento nos Estados Unidos, se aproveitou esse material para fazer a base. Então, é um concreto com um agregado muito maior, com um pouco de cimento, e em cima disso se colocou uma placa de concreto com um tamanho de agregado um pouco menor, com um conteúdo de cimento maior, com uma relação ao cimento menor, e por isso pues, dá uma maior resistência. Então, uma curiosidade é que esse pavimento tem 2 camadas de concreto. Isso depois acabou um pouquinho, e só agora, final do século XX, foi que começou de novo a construção de pavimentos de 2 camadas. Tem um acabamento superficial, ranurado, cada 10 centímetros, para que os cavalos e as carroças não caíram. Vocês lembram muito na tecnologia do concreto no mundo inteiro, sempre se fala muito, sobretudo naqueles casos onde o pessoal faz a mistura de concreto na obra, sempre se fala daquela mistura 1, 2, 3, e ainda se fala muito desse tipo de mistura. Esse foi o primeiro projeto no mundo que utilizou a mistura 1, 2, 3, que ainda hoje se sigue utilizando. Então, olha essa importância desse projeto que gerou muito das coisas que nós fazemos ainda hoje. E foi construído usando a técnica de tabuleiro de xadrez. Essa técnica já morreu no começo do século XX, parou de ser utilizada, porém, tem muitas comunidades que ainda seguem construindo pavimento de concreto com a tecnologia de tabuleiro de xadrez. Então, como esse, que é um pavimento de mais de quase 130 anos, nós temos muitos pavimentos ainda em serviço com muitos anos de construção. Então, vocês podem ver que a durabilidade do pavimento de concreto é muito alta. Aí tem uma coisa que a grande maioria de todos esses projetos tem 0 manutenção, não tem manutenção, não é o ideal. Tem que fazer manutenção em todos os projetos, em todos os pavimentos. O pavimento de concreto precisa pouca manutenção, mas precisa que ter algumas atividades durante a vida útil, durante a operação. Aí vocês têm algumas fotos do começo dos pavimentos na América Latina. Talvez um dos primeiros foi no Salvador, aí em Centroamérica, 1920, na Avenida Venezuela, em Peru, 1922, na Avenida Cervantes, na Colômbia, 1928, Caminho do Mar, vocês, em Brasil, 1926. Então, como esses, foi essa tecnologia que saiu lá nos Estados Unidos no final do século XIX, no começo do século XX, veio para a América Latina e se começou a fazer muitos pavimentos, tanto rodovias, estradas, como caminhos urbanos em las cidades desse momento. A durabilidade é a soma de muitos fatores. Aí quero mostrar uma coisa para vocês, e uma mensagem, é que se precisam de muitas habilidades especiais para construir, para dimensionar, planejar, construir um pavimento de concreto. Se precisam muitas habilidades especiais. Não precisa de ter todas as habilidades durante toda a vida útil do projeto.
se precisam de algumas habilidades em certos momentos dos projetos. Aí eu coloco que nas fases 1 e 2, especificações, regulamentos, contratos, se requer, as pessoas que estão involucradas nesses processos requerem muita visão. Eles precisam enxergar muito o futuro, eles precisam dar uma olhada para todos os projetos, para fazer as especificações de construção geral do país, de cada estado, eles precisam ter uma visão muito grande. Tem que olhar o futuro, tem que tratar de enxergar a maior quantidade possível de situações que possam ter para que os contratos e as especificações possam conter tudo isso. Nas etapas 3 e 4, durante o planejamento e o dimensionamento desse pavimento, as pessoas que se vão se involucrar nessas etapas precisam de muito critério. Não por isso, é por isso que se chama critérios de dimensionamento, é por isso que a pessoa deve estimar muitas coisas, ele deve saber qual é o critério para poder, a taxa de crescimento de um tráfego, para saber se os materiais vão se conseguir no sítio onde se vão fazer as construções. Então, a pessoa que vai fazer o dimensionamento do pavimento tem que pensar muito, tem que olhar, tem que ter muito critério para poder fazer um dimensionamento adequado. Nas fases 5 e 6, produção e construção, as pessoas que vão estar involucradas nessas etapas precisam de conhecimento, de muita experiência e conceitos de qualidade. Aí, o construtor, o supervisor ou a pessoa que vai controlar precisam de ter um conhecimento muito profundo da tecnologia de pavimento de concreto, precisam ter experiência em construção desse tipo de pavimentos e, sobretudo, devem ter conceito de qualidade, de fazer as coisas bem, de controlar o que você está fazendo para que os processos sejam feitos de acordo com as especificações e os materiais possam cumprir com as especificações também. Nessas fases 7, 8 e 9, operação, manutenção e reparo, demolição e reciclagem, se precisa muita cultura. A cultura da manutenção, a cultura da reciclagem, se precisa de ter toda essa cultura para poder fazer essas atividades durante a operação desse pavimento. E coloco um número 10, que é a patologia. Não é o ideal, não é preciso chegar sempre a esse tema de patologia. Às vezes, pensamos que a patologia sempre vem de alguma coisa ruim, e nem sempre é assim. Às vezes, a patologia vem de um processo normal de fatiga de um pavimento, e é por isso que às vezes temos que afrontar temas de patologia em pavimentos de concreto e em todo tipo de pavimentos, porque todo se vai desgastando. Então, quando uma pessoa vai afrontar um estudo de patologia, é preciso que tenha todas as habilidades anteriores, tenha visão, tenha critério, tenha conhecimento, experiência, conceito de qualidade e cultura para poder fazer um bom estudo de patologia, porque o estudo de patologia tem que enxergar para trás, tem que olhar para trás, tem que saber o que foi que você fez no dimensionamento, como se construiu e se teve manutenção, não teve manutenção e controle de qualidade durante toda a operação. Então, tudo isso, se nós fazemos esse tipo de coisas, se nós temos pessoas que tenham essas qualidades, habilidades, é muito provável que o pavimento seja bem dimensionado, bem construído, bem operado, e desse jeito vocês possam ter uma durabilidade muito maior. Tem alguns usos onde o concreto é a primeira opção. Do resto, nós vamos competir com outros tipos de pavimento, com pavimento asfáltico, com pavimento articulado de blocos. Mas nesses usos, sempre o concreto é a primeira opção, porque são usos onde o pavimento tem uma competitividade muito maior. Então, nós temos casos como dos sistemas BRT, que são aqueles sistemas de solo bus, de só corredores exclusivos para ônibus, donde vamos ter unos ônibus especiais, donde vamos ter más cargas especiais, um pouquinho mais adelante damos uma olhada nisso. E também em certos usos, como túneis. Em túneis é obrigatório, acá na Colômbia é obrigatório que todos os pavimentos internos dos túneis sejam em concreto. Os pavimentos urbanos de baixo tráfego, ou seja, residenciais,
aquelas plataformas em aeroportos e algumas pistas, sempre por aquilo dos combustíveis, dos óleos, e pelas cargas pontuais que precisam em esses pontos dos aviões. Então, essas plataformas em aeroportos são pavimentos de concreto. E também em portos, onde temos umas cargas pontuais muito altas, onde pues, vamos precisar distribuir esses esforços ao longo de uma placa para que reduza o esforço que estão deixando nas capas de base. Então, esses são alguns dos usos onde o concreto é a primeira opção. Nesse caso, na América Latina, há uma situação que se repete muito, e é uma grande diferença entre os porcentagens de uso de pavimento de concreto em estradas contra o uso de pavimento de concreto nas áreas urbanas ou nas cidades. Temos uma diferença muito grande. O uso de pavimento de concreto é muito mais frequente nas cidades, especialmente naqueles pavimentos de baixo tráfego em áreas residenciais. Temos muitos pavimentos, são pequenos, sim, são pavimentos muito pequenos, pode ter alguns de 6 metros, 200, 500 metros, máximo 1 quilômetro, mas são muitos pavimentos, muitas ruas desse jeito. Então, nós temos em certas cidades umas porcentagens muito altas. Vou colocar o exemplo na Colômbia. O porcentagem de pavimento de concreto em estradas é perto de 4% aqui na Colômbia, em estradas, em rodovias. No entanto, o uso de pavimento de concreto em cidades é muito maior. Por exemplo, em Bogotá, o porcentagem é perto de 30% de pavimento de concreto na cidade total. Estou somando todos os tipos de pavimentos troncais para ônibus, vias principais, secundárias e de baixo tráfego. Pero também temos algumas cidades, por exemplo, na costa, cidades como Barranquilla e Cartagena de Índias, que esse porcentagem pode subir até 80% ou 90% de uso de pavimento de concreto em algumas dessas cidades, pelo clima tão alto, de temperaturas tão altas, que o pavimento de concreto é ótimo nesse tipo de usos. Então, em alguns usos, o pavimento de concreto é a primeira opção, porém, em algumas cidades também temos umas porcentagens muito altas de uso de pavimento de concreto, de todas as formas, texturas e cores. O concreto é o protagonista dos sistemas de bus rapid transit, de sistemas BRT, ou só ônibus, troncais para ônibus. Na Colômbia, nós temos feito dimensionamentos desse tipo de pavimentos, muitos, e muitos, a grande maioria deles, estão por cima dos 300 ou 400 milhões de eixos em 20 anos. Isso quer dizer que nós vamos ter umas cargas muito altas e umas cargas muito frequentes. Vamos ter muitos buses, vamos ter umas cargas muito altas. As cargas por eixo são muito maiores do que se considera normalmente para rodovias. Nas rodovias, normalmente se utiliza o eixo de 8,2 toneladas. Em transporte massivo, nós temos eixos até de 13 toneladas por eixo. Então, vamos ter uma transferência de cargas ao pavimento muito maior, e o pavimento vai sofrer uns esforços muito maiores. Porém, o pavimento, por aquela característica que tem, que nós vamos ver um pouco mais na frente, suporta adequadamente todos aqueles tipos de esforços. Esse tipo de ônibus não é novo. Aí vocês enxergam uma foto de 1922, já tinha ônibus articulados nessa época, e hoje em dia no mundo está se impondo, pues, Curitiba foi uma das cidades, foi a primeira cidade que fez o sistema desse jeito. Bogotá, a primeira cidade da Colômbia, foi um exemplo, digamos, uma cópia, mas foi uma referência do projeto que se fez em Curitiba. Então, se nós temos um pavimento de concreto que é capaz de suportar tudo aquilo que vocês veem em cima, umas cargas muito altas, de perto de 13 toneladas por eixo, então pode suportar tráfegos um pouco mais leves por muitos e muitos anos. E desse jeito, o pavimento de concreto é
un tipo de pavimento que más se utiliza en América Latina en los sistemas de bus Rapid Transit. Aí só coloco alguns dos exemplos que você tem. Nós podemos listar aí muitos projetos na América Latina. Aí vocês veem lá em cima o projeto na cidade de Cali, Colômbia, o MIO, se chama MIO. Vocês veem que tem pavimento de concreto em faixa exclusiva. Guatemala tem uma faixa exclusiva para os ônibus, o sistema de ônibus. Curitiba, em Brasil. Aí sistema metropolitano em Peru, o Metrobús em México, o Metrolínea na Colômbia, em Bucaramanga, na foto de embaixo esquerda, em Guayaquil, Equador, em Chile, enfim. Temos muitos exemplos na América Latina de uso de pavimento de concreto en sistemas de ônibus, faixas exclusivas para ônibus, e isso se dá porque o pavimento de concreto suporta adequadamente todos os esforços, não só de um bus, sino de muitos buses durante muitos anos. Então, é o pavimento preferido para fazer este tipo de desenvolvimento de infraestrutura. O pavimento de concreto também é muito competitivo já não somente o ônibus, sino nas principais avenidas das cidades. Aqui nós temos alguns exemplos de avenidas secundárias, avenidas terciárias. Essa foto que vocês veem lá em cima é uma foto tomada na cidade de Bogotá. Aí vocês veem, aí dá para enxergar 3, 5, quase 9 e 10 faixas de concreto nesta parte da cidade. Na foto de embaixo, vocês veem 12 faixas em uma rua aqui em Bogotá muito importante, que é a NQS, atravessa Bogotá de norte a sul, quase tem uns 35 quilômetros de longitude esse projeto, e tem 12 faixas de concreto ao longo desse corredor. Então, também é muito competitivo nessas principais avenidas, com uma característica muito importante. Como é um pavimento que precisa de pouca manutenção, então precisa fechar muito pouco. E vocês sabem que uma cidade como São Paulo, uma cidade como México, que são muito congestionadas, como Bogotá, os que conhecem Bogotá, que é muito congestionada, fazer um pavimento para fazer um reparo, uma manutenção, isso ocasiona, pues, atrapalha totalmente o trânsito e fica, pues, gera demoras para os usuários, maior consumo de combustíveis, maior consumo do veículo, enfim, traz muitas coisas detrás de um reparo, de um fechamento para fazer, sobretudo em cidades, em pavimentos urbanos. Então, o pavimento de concreto se converte em uma opção muito competitiva neste tipo de usos. Mas eu quero falar para vocês de um uso que, para mim, é muito mais importante que o uso em sistemas entroncais de só ônibus, muito mais importante que aquelas avenidas principais de 12 faixas que atravessam a cidade de um dia para outro, de um lado para outro. Para mim, o uso mais espetacular é em ruas residenciais. São projetos muito pequenos, são projetos de 80, 100 metros de longitude, mas é o projeto das ruas, das residências, das casas do usuário, e se valora muito, Eu tive a oportunidade de conhecer muitas das situações na América Latina, de todos os países da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, em quanto a todo tipo de vias. E deu para ver de que na América Latina é quase uma constante de que os orçamentos vão de cima para baixo. Então, quando começa para cima, começa por as ruas principais, os corredores de ônibus, as ruas secundárias, pero o orçamento não é suficiente para chegar até as ruas das pessoas onde vivem, sobretudo em aqueles bairros de baixos estratos, de baixos ingressos. Então, essas comunidades não têm acesso à pavimentação de suas ruas e muitas delas estão nessa condição que vocês veem aí à direita, uma condição ruim. Se tiver chuva, fica pior ainda, porque fica totalmente em barro. Então, muitas
dessas comunidades não têm mais opção senão construir eles mesmos a infraestrutura, construir eles mesmos o pavimento. Então, muitas comunidades se organizam elas mesmas e fazem uma construção de um pavimento de concreto e quase eu diria que os 100%, por não dizer 98, 99, 100% dos pavimentos que se constroem na Colômbia, nesse tipo de situações onde a comunidade se organiza para fazer a construção, são tudo pavimento de concreto. Organizado por eles mesmos, comprado o cimento por eles, comprado as bases por eles mesmos constroem no fim de semana. Enfim, eles se organizam para fazer esse desenvolvimento de suas ruas, al frente de sua comunidade, al frente de suas casas. Agora, tem um problema aí, é que esses projetos, normalmente, não têm um bom dimensionamento, não têm uma boa construção e a operação também não é muito boa. Então, parte do trabalho que nós temos é capacitar, dar informação para que essas pessoas possam ter um acesso a um dimensionamento básico do pavimento, possam ter capacitação para fazer uma boa construção, apoio da indústria para fazer esse tipo de coisas. Nós aqui na Colômbia, na cidade de Bogotá, nós fizemos durante quase 13, 14 anos um programa de pavimentação de ruas residenciais, todas pequenas desse jeito, 100 metros de longitude. Porém, a gente fez um grande programa com eles, a indústria do cimento e do concreto da Colômbia, eles davam o dimensionamento de graça para as comunidades e se fazia a capacitação das pessoas para que fizessem uma construção adequada desse pavimento, utilizaram os equipos que precisam, enfim, que se fizesse tudo de acordo com as especificações. A construção é simples. Então, esse aí é o reto, né? Tem que lograr de que a construção do pavimento seja adequada, que se utilizem os equipamentos adequados, a tecnologia adequada, e desse jeito, pues, fazer um pavimento que dure muitos e muitos anos. Aí vocês podem ver, em certos tipos de pavimentos, já não é só a comunidade, já tem umas quadrilhas, eles a vezes juntam a grana e contratam uma empresa pequena para que ele faça a construção. Mas, independente do tamanho do projeto, devem ser dimensionadas e construídas de acordo com as especificações. Nós aqui na Colômbia utilizamos uma frase, para nós aqui a palavra estrato, quer dizer estrato alto, estrato baixo, ou níveis da sociedade. E nós falamos de que em pavimento de concreto não tem estratos, não tem níveis. Não quer dizer que um pavimento de uma rua deste jeito, deste estilo, não precise da tecnologia para fazer da melhor maneira. Não, tem que fazer exatamente igual que se fosse um grande projeto. Que se fosse um projeto muito então não tem, assim, muda completamente o entorno, muda completamente a superfície do pavimento, e isso, pues, não somente se dá uma melhora na estrutura do pavimento, sino que também traz uns efeitos colaterais, que são quais? Melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas ao redor desse pavimento, uma redução muito importante nos tempos de transporte, as pessoas tinham que caminhar muito nessas condições ruins, e agora as condições são muito melhores para se desplaçar de um lado para o outro. Maior mobilidade, hoje, nessas condições, você já pode andar em bicicleta, em táxis, em skates, o serviço público já pode acceder até sua casa, os serviços públicos como o lixo, recolher lixo, todo esse tipo de coisas se facilita muito quando já vocês têm uma infraestrutura desse estilo, desse jeito. Outro efeito colateral é que os proprietários das casas aumentam o valor da casa.
porque não é o mesmo você tratar de vender uma casa desse estilo, quando tem uma rua ruim, a ter uma rua desse jeito aqui, a casa adquire um valor muito mais alto. Então, eles, inclusive, já sabem que eles aportam grana para fazer a construção, mas a valorização que vai ter, o aumento do valor da casa é muito superior a essa inversão que eles vão fazer para construir esse pavimento. E as comunidades aproveitam para fazer coisas adicionais, por exemplo, as calçadas de concreto, tem planos já de melhora de fachadas das casas, tem casas, inclusive, que os pisos internos das casas sem teja, no barro, em todo isso, não tem um piso firme, e nós temos planos aqui na Colômbia para fazer, e México, em outros países, que se chama piso de concreto, onde a comunidade, fora de fazer sua rua, fora de fazer suas calçadas, também aproveita para melhorar o interior das casas e fazer pisos em concreto também. Então, o resultado é muito bom. Agora, aqui tem uma particularidade, e é que nós temos ruas que são pequenas, mas são muitas ruas. Nós vamos ter aqui ruas que têm 100 metros promédio de longitude, mas vamos ter milhares dessas ruas, e isso ajuda a gerar um polo de crescimento para não somente para a família que mora aí, sino também para os vizinhos, para o bairro, para a cidade, para o setor da construção e para o país. Então, você pode só fazer contas, uma rua deste jeito, de 100 metros lineares, com uns 15 centímetros de espessura, está dando mais ou menos uns 90, 100 metros cúbicos de concreto. Se você tem, aqui em Bogotá, quando nós fizemos durante esses quase 14, 15 anos, nós fizemos quase 5, 6 mil ruas desse jeito, aí você multiplica isso por 100 metros cúbicos por isso, e isso é um volume muito importante, mão de obra muito importante, o uso de equipamentos muito importante, materiais, bases granulares, todo esse tipo, britas. Isso gera um polo de crescimento para o setor também, para um pequeno setor da construção, mas é um cambio, uma mudança fundamental para todo este tipo de comunidade. Então, por isso que o impacto, mais que o impacto do pavimento mesmo, é o impacto social. Aqui nós temos um impacto social muito grande, e aí vocês têm um exemplo na mesma rua, como era antes e como ficou depois, o impacto social é mais importante que vocês têm aí. Foi uma coincidência, eu tinha nessa gráfica essas mãos entrelaçadas que vocês têm aí à direita, falo coincidencialmente porque o logo de Todos pela Construção é igual, né? É similar. E isso é muito gráfico, o que vocês veem aí, o que vocês também querem mostrar com Todos pela Construção é que nós temos que juntar-nos todos para ajudar e para fazer as coisas. Então, aqui, nesse tipo de usos, onde estamos falando de construção de pavimento de concreto, nessas ruas residenciais, nessas ruas, nessas calles, ruas de baixo tráfego, nós temos que aportar tudo, o setor, a indústria, os engenheiros, a comunidade, o governo, todo mundo tem que aportar para fazer o melhor nesses tipos de pavimentos e melhorar a qualidade de vida de todos os vizinhos. Então, vocês podem ver que a mudança é fundamental. Aqui, vocês veem nesta foto, que essa é uma foto que é tomada da promoção que faz a Alcaldía de Bogotá. Aí vocês podem ver um bairro aqui na cidade de Bogotá, que o seu nome é Danúbio Sul. Aí vocês podem ver a mudança que tem o acesso a esse bairro. Vocês podem ver que era muito ruim, era muito perigoso, era muito ruim, era muito angosto. E aí se fez um dimensionamento especial, onde não somente se fez um pavimento novo, senão que se fez uma ampliação para poder colocar a calçada para as pessoas que vão caminhando até seus hogares. Então, o antes e depois é dramático, é muito visual. Vocês podem ver que a mudança para as comunidades é radical, é muito grande. Nós aqui na Colômbia temos um manual de construção para pavimentos rígidos em vias urbanas de baixo tráfego. Aí nós temos todo um procedimento para fazer esse tipo de coisas. E por que competitivo o pavimento de concreto nessas circunstâncias? Vou tratar de acelerar um pouquinho, já pelo tempo.
É competitivo porque tem um sistema estrutural que é único. É uma tecnologia que está basada em louças individuais, descontínua, mas o mais importante é isso aqui, a baixa deformabilidade do concreto. Nós aquilo que vamos ter o concreto tem uma rigidez muito alta, se deforma muito pouco, e isso que faz é que transmite os esforços de maneira horizontal e desse jeito reduz os esforços que estamos transmitindo às camadas inferiores do pavimento. Temos muitas opções para escolher. Nós temos pavimentos normais, como estes simples com juntas, sobre lousas ou white topping, prefabricados, lousas curtas. Temos até sistemas como este que vocês veem aqui na Argentina, que são as placas hexagonais. Então, temos muitas opções. O pavimento de concreto não é só uma coisa, são muitas coisas. E entre elas, o white topping, para mim, é uma opção muito interessante, onde o white topping aproveita essa situação dos pavimentos asfálticos de concreto muito antigos, com já muita manutenção, e vocês podem colocar uma placa nova de concreto em cima desses pavimentos, aproveitando essa infraestrutura que já se construiu há muitos anos atrás. Então, aqui nós temos uma oportunidade que é muito competitiva, que é o white topping para construir pavimentos. Em termos muito rápidos, o que é o white topping? É o que vocês veem aí, nesta gráfica. Vocês têm um sistema de pavimento flexível, onde temos uma aplicação de uma carga, de uma roda, uma carga, e essa se transmite verticalmente e transmite esforços diferenciais ao solo e se vão degradando e desse jeito se vão se dissipando até o fundo. Mas você precisa muita profundidade. Quando você coloca uma placa de concreto em cima desse pavimento, você modifica completamente, você muda completamente o esquema de funcionamento desse pavimento e agora essa mesma placa, essa mesma roda que está aqui aplicando a carga, já não se vai transmitir de maneira vertical, sino horizontal, e desse jeito vamos a reduzir de maneira muito forte os esforços que estamos levando para a base. Então, nós temos aí essa consideração de que estamos mudando completamente o esquema de funcionamento de esse pavimento. E aqui nós vemos como é na vida real. Na vida real é um pavimento asfáltico com alguns problemas. Aqui vocês veem como está se colocando a placa de concreto. Aí coloquei esse cor amarelo é para dar conta de que temos uma carga pontual que se vai mudar por uma carga totalmente distribuída por uma placa muito mais grande que a la vez transfere esforços a placas vizinhas. Então, desse jeito, nós estamos, a mesma carga estamos distribuindo em uma área muito menor. Hay que ter muito cuidado com a seleção do método de dimensionamento. Não todos os métodos de dimensionamento são iguais. Aqui nós temos vários exemplos. Por exemplo, aqui está esta linha azul. Esta linha azul é o método da PCA. Esta linha vermelha é o método da AASHTO. E vocês podem ver que em baixo tráfego, o método da AASHTO dá menos espessuras que o método da PCA. Porém, o contrário, em tráfegos muito altos, o método AASHTO dá maiores espessuras que o método. Então, tem que ter muitas considerações para saber qual método devo escolher. Isso que vocês veem aqui na direita é uma comparação de espessuras num projeto aqui na cidade de Bogotá para o sistema BRT, de ônibus, onde vemos que para os mesmos tramos temos uma diferença de quase 8 centímetros entre um método e outro método. Então, tem que ter muito cuidado para escolher o método que seja melhor para o projeto, para tudo isso. Esta é uma consideração muito importante e é fazer uma sensibilidade do método. Não todas as variáveis se comportam do mesmo jeito. Aqui nós temos este é um método de desenho de la AASHTO, que no final do método você pode enxergar isto aqui. E aí o que dá para olhar é que as variáveis que são horizontais, essas quer dizer que tem que mudar muito a variável para que tenha um efeito importante na espessura. Então, esta é uma variável que não devo mexer para melhorar o pavimento. As que eu devo mexer para melhorar o pavimento são aquelas variáveis que eu tenho que mexer muito pouco para ter um efeito muito grande, ou seja, aquelas que são quase verticais. Nesse caso, por exemplo, aqui esta que é azul, suporte lateral, o suporte lateral, as lousas muito mais anchas, aqueles pavimentos que têm transferência de carga para as lousas vizinhas, tudo isso melhora
a condição e tem uma melhora muito importante no desenvolvimento do pavimento. Então, não todas as variáveis têm um mesmo comportamento e tem que enxergar cada uma delas em cada um dos dimensionamentos. Na construção, aqui o mais importante é isso, reproduzir o dimensionamento na obra. E eu coloco uma foto aqui de uma orquestra porque, para mim, é igual que uma quadrilha para fazer um pavimento de concreto. Aí na quadrilha vocês têm um líder, que é quem vai dirigir a coisa, tem aqueles operários que fazem uma outra coisa. É igual que uma orquestra, onde tem um maestro, que é a pessoa que está dirigindo tudo, tem uns operários aqui com instrumentos que fazem coisas, e cada um deles tem que tocar seu instrumento num momento preciso e numa escala precisa. E é exatamente igual o que tem que fazer na construção de um pavimento para que cada pessoa faça suas tarefas no momento preciso, na intensidade precisa e possa ter o desempenho preciso. Eu posso fazer um pavimento de muitos jeitos, de muitas maneiras. Posso fazer com uma régua vibratória muito simples, uma placa, 2, 3, um pavimento pequeno, como os que vimos em ruas residenciais, ou posso ter até uma máquina pavimentadora, onde posso colocar mais de 1000 metros por dia. Então, eu vou ter toda a escala possível com equipos intermédios como rolos vibratórios, réguas um pouco mais grandes, onde podemos ter toda a escala completa, desde algo muito pequeno até algo muito grande, para poder fazer construção de pavimento de concreto. As intervenções são poucas. Nós temos medido isto em muitos países, em muitos projetos na Colômbia, perto do 8% do custo inicial. É mais ou menos o que nós precisamos durante todos os 20 ou 25 anos de invertir em manutenção de um pavimento de concreto. É baixo, é muito baixo, porque nós temos porcentagem muito mais alta em outros tipos de pavimentos. Aí vou mostrar um pouquinho mais na frente custos desse jeito, de como é o custo de manutenção de um pavimento rígido e um pavimento asfáltico. Isso tem um efeito colateral, e é que se vocês têm menor manutenção, você vai ter recursos que você pode transferir para projetos novos. O sea, que se você cada vez vai precisar menos, investir menos para fazer manutenção, e isso quer dizer que você vai ter mais grana para fazer projetos novos. E isso é uma realidade. Os pavimentos não funcionam como são dimensionados, mas sim como são construídos e mantidos. Se você dimensiona um pavimento com 30 centímetros de espessura, se você constrói ele com 20 centímetros, pues você vai ter problemas. Ele não vai funcionar do jeito que você queria. Tema de custo. É um mito que é eterno. Sempre todo mundo nos falaram de que o pavimento de concreto é mais custoso, mais custoso. Essa gráfica que vocês veem aí é um projeto aqui na cidade de Bogotá. Esse projeto é precisamente aqueles que eu mostrei que tinha 12 faixas de concreto no mesmo projeto, de quase 60 quilômetros. Então, esse projeto deu um custo inicial muito menor que o asfalto e em custo de ciclo de vida, pues ainda muito menor. A manutenção e reparo deu mais ou menos 9% do custo inicial, que é essa gráfica que vocês veem aqui embaixo, e o asfalto dava 88%. Então, nós temos uns requerimentos de manutenção muito baixos, muito menores, e isso, pues, ajuda muito. Isso é tomado do Brasil, de um documento de ABCP, de vias concretas. Vocês podem ver também que corredor exclusivo de ônibus, tanto nesse como em pavimento rodoviário, tem casos já onde o pavimento de concreto é mais barato no custo inicial que outros tipos de pavimentos. E isso, pues, é uma vantagem, e isso derruba um pouco aquele mito de que o pavimento de concreto é muito custoso, e isso, na verdade, isso já se superou em muitos países, isso já não é uma realidade, é um mito que ainda persiste, mas que há que derrubar. Isso aqui é da cidade de Ontário, em Canadá. Ontário, em Canadá, fez um estudo completo para seus pavimentos e afirma que eles contrataram para chegar, concluiu isto que está aqui. Aí, ele, no final, na conclusão, depois de 80, 90 páginas de estudo,
aí eles concluem que o pavimento de concreto oferece um custo de construção inicial atraente e um custo de ciclo de vida favorável comparado ao asfalto. E aqui vemos que, nas gráficas, o pavimento de concreto no custo inicial é mais barato ainda que outro tipo de pavimento. Então, já há cidades que descobriram esse tipo de coisas e estão, digamos, nesse tipo de caminhos para fazer pavimento de concreto. Em termos de sustentabilidade, já quase para terminar, sempre foi sustentável, precisa menos escavações, precisa menos movimento de materiais, é um material que por a digamos, alta rigidez, a pouca deformabilidade, não tem muitas deflexões, e se não tem muita deflexão, não tem muito sobreconsumo de combustível para poder controlar essas deflexões, como se ocorrem em outros tipos de pavimentos. Então, os estudos, dependendo das cargas, da magnitude das cargas, arrojan de que desde um 3,5 até um 20% de redução no consumo de combustível em cargas, sobretudo as mais elevadas, que são aquelas cargas que mais geram deformações nos pavimentos bajo carga. Outro tema que tem muito que ver com a sustentabilidade é esse reflexo e a temperatura. Esta foto que vocês veem aí é do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Aí vocês podem enxergar facilmente o que é concreto e o que é asfalto, né? Aqui, aquelas que são branquinhas são concreto e dá para enxergar muito facilmente. Isso para um piloto é muito, muito favorável, porque ele pode ver facilmente a pista, ele sabe onde tem que chegar, ele sabe onde tem que aterrissar. Então, isso gera, esse reflexo gera uma maior visibilidade da infraestrutura. E, além disso, como tem reflexo, então adquire menos temperatura, e isso pues gera umas vantagens muito boas em termos de deformações das placas, por alaveos, por temperatura, e também pues por el entorno das cidades, como este caso aqui. Este é um aeroporto de Atlanta, é o aeroporto de Atlanta, que é um dos mais congestionados do mundo. Aí vocês veem uma secção somente, pois a foto era total, mas se fez, de como certas seções do aeroporto têm maior temperatura que outras. As pistas em concreto, as plataformas em concreto têm registro de temperatura muito baixo. Aquela rodovia que vocês veem aí à esquerda também tem um registro verde, ou seja, de baixa temperatura. E a terminal e aqueles estacionamentos têm um registro de temperatura muito alto. Então, o que se busca com isto é tratar de gerar infraestrutura que tenha menos absorção de calor, de temperatura, e, por ende, pues, o ambiente nas cidades se mantém um pouquinho mais controlado. Agora tem uma particularidade nos pavimentos, e é que agora devem ser resilientes. Resiliente é uma palavra nova, onde, basicamente, o que se quer com esses pavimentos que se dimensionam e se constroem é que sejam resistentes aos efeitos das mudanças climáticas, de todo tipo de desastres. E o pavimento de concreto, devido a sua composição estrutural, resiste todos esses eventos. Isso que vocês veem aí embaixo é uma nova guia que tem a CAF, o Banco de Desarrollo da América Latina. Ele financia governos para a construção de infraestrutura. Ele já, nessa guia, ele relaciona quais são atividades que tem que implementar os governos para controlar a resiliência dos pavimentos e os efeitos que tenham todo esse tipo de situações climáticas, sismos, incêndios, inundações, nas infraestruturas essenciais. E aqui tem geotecnia em taludes, hidrologia, drenagens, e em pavimentos, olha, a CAF recomenda em pavimentos o uso de pavimento de concreto, porque é um tipo de pavimento que suporta muito melhor essas condições, e depois de uma inundação, de um sismo, de um incêndio dentro de um túnel, ele sobrevive muito melhor. E por último, é um pavimento que continua se reinventando. Já hoje em dia temos barras elípticas, barras de diferentes formas e materiais, a lo que nós normalmente conseguimos, ou antes se fazia. Os concretos permeáveis se fazem muito, e aqui na Colômbia temos usos muito importantes de concretos permeáveis, com dois objetivos. Um deles é que a água passe direito até os estratos inferiores, onde vai recargar os níveis freáticos, ou a outra é você pode colocar
unos tubos embaixo onde você pega essa água e você leva essa água a um reservório onde você pode usar depois em usos não potáveis, como banhos, para lavar fachadas, para lavar todo tipo de infraestructura. Pavimentos prefabricados, que ya tienen en los Estados Unidos muchos ejemplos de pavimentos totalmente prefabricados que se construye a base y solo van las placas de concreto prefabricadas y van se ligando una con otra ya en un sitio. Y tengo otro ahí, hay mucho más, más un concreto fotocatalítico, que es un concreto con base en un cemento fotocatalítico, y ese cemento que tiene un dióxido de titanio, y el dióxido de titanio reage con el NO óxido nítrico dos vehículos y se transforma en otra cosa, en nitrato, que es inofensivo. Entonces, con eso que están haciendo es absorbiendo CO2 del medio ambiente y disminuyendo el efecto de CO2 o gases de efecto invernadero en el ambiente. Entonces, ya tenemos muchas actualizaciones, muchos productos nuevos, muchas novedades que estamos implementando en ese tipo de pavimento. Entonces, ahí ustedes pudieron ver a lo largo de esta presentación cómo el pavimento de concreto es competitivo, es un pavimento que se usa mucho, con unos usos muy especiales y tiene unas razones por las cuales, digamos, se debería construir, considerar, sobre todo aquella que tiene que hablar con a durabilidad, un pavimento muy durable. Es un pavimento que ya reevaluó completamente el tema del custo y que hoy en día es un pavimento que tiene costos mucho menores, inclusive menores o iguales que otros tipos de pavimentos, y por eso pues se convierte en una opción muy importante para construir infraestructura en ciudades o pavimentos de concreto urbanos. Eso quiero pues dar las gracias por la oportunidad. Y no sé, Alex, si tenemos tiempo para preguntas. Me extendí un poquinho, pero bueno. Oi, Diego. Não, com certeza temos tempo sim, a gente avançou um pouquinho no horário, mas obviamente que queremos ter o máximo de informações possíveis aí contigo. Pessoal, parabenizando muito aí pela apresentação. Me desculpa se falei alguma coisa ruim, não sei. Imagina, que é isso, Diego. É sempre muito bom te ouvir. Então, como a gente já avançou um pouquinho, eu vou selecionar aqui uma ou duas perguntas aqui para a gente tentar concentrar em 2 ou 3 perguntas no máximo, para a gente passar para você. A primeira delas é a seguinte: você colocou na tua apresentação ali, Diego, que a gente precisa, quando dimensionar um pavimento, pensar em durabilidade, na facilidade executiva, menor custo de construção, facilidade de manutenção e todos aqueles outros itens que devem estar contemplados na questão de um pavimento bom, no contexto mais amplo. Só que na realidade, principalmente brasileira, a gente vê o contrário. Na hora de construir, se opta pelo mais barato, esquece todo o resto do contexto, né? Nesse sentido, eu vou emendar com a pergunta que fizeram aqui, que é: na tua experiência internacional, você diria que as decisões continuam muito focadas ainda no custo inicial ou já percebe uma mudança em relação a essa análise mais de longo prazo, do ciclo de vida como um todo do pavimento? Não, ainda continua muito análise baixo custo inicial. Muita gente analisa, só pensa no custo inicial. Eu vou colocar um paralelo disso. É como quando você compra um carro, um veículo. Se você comprar um veículo que pode ser muito barato, um custo muito baixo, e você compra porque é muito baixo, de pronto a manutenção desse carro no tempo pode ser muito alto e o serviço que vai prestar o veículo não vai ser o melhor. Então, é exatamente igual no pavimento. Ainda continua muito a análise de custo inicial, mas já tem alguns países onde se está considerando o custo. Vocês viram aí como acá na Colômbia todos os projetos de corredores de ônibus, de ônibus, sistema BRT, todos esos proyectos fueron analizados bajo ciclo de vida, costo de ciclo de vida. Tienen algunos proyectos en América Latina donde ya se considerado ese tema de ciclo de vida. Caso de Perú, por ejemplo, teve un proyecto donde el análisis se hizo bajo custo inicial, a decisión se fez por asfalto y después de hacer toda una argumentación
e mostrar os custos finais do projeto, os custos totais, eles viraram e eles mudaram a decisão para pavimento de concreto, porque a inversão a futuro ia ser muito melhor, mas um aspecto que primou muito foi o tema social, os fechamentos dos projetos. Se você tem que fazer muita manutenção durante esses 20, 25 anos, você tem que fechar muito a rua. Você tem que fechar muito, e cada fechamento tem um risco de acidentes, tem um risco de maior tempo, maior consumo de combustíveis, e isso leva a que os custos de operação comecem a se disparar. Então, ainda todavía muita gente toma essa decisão com base em custo inicial, mas já tem alguns governos que têm madurado um pouquinho nisso e que já estão analisando projetos ao custo de ciclo de vida. Perfeito. E seguindo nessa linha, então, você citou a Colômbia, o Peru. Na América Latina, então, a gente poderia pegar esses países como referências nesse sentido, na análise do custo de vida como um todo do pavimento. Sim, olha, tem países que têm lutado um pouquinho contra a cultura do país em termos de pavimentos. Eu coloco o caso de Paraguai. Paraguai, apesar de que Paraguai é um país que não produz petróleo, tem muito pavimento asfáltico, e o país mesmo fez uma lei de pavimentos rígidos para obrigar a dizer, olha, aqui o pavimento é melhor por isto, 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 e se vai se fazer. Bolívia tem lei de pavimentos rígidos também. Nós estamos involucrados em esto. Eu, pessoalmente, em um caso em Panamá, também para a geração de uma lei de uso de pavimentos rígidos, porque os estados estão vendo de que não há que pensar só neste momento, sino também a futuro. E em isso a engenharia tem que acompanhar isso. Os engenheiros que estão fazendo dimensionamentos, estudos geotécnicos e todo esse tipo de coisas, têm que começar a pensar nisso também. Não é só o que é bom hoje, para construir hoje, sino que isso que eu vou construir hoje seja melhor para amanhã também. Perfeito. Uma outra pergunta que apareceu aqui, Diego, se refere à cultura de uso do pavimento de concreto nas vias de tráfego mais leve, né? Você citou, inclusive, a Colômbia, né, com 4% das estradas em pavimento de concreto, e comparou com Bogotá, onde chega a 30% da malha em pavimento de concreto, e outras cidades, como Barranquilla, até 80%. Não é a realidade que a gente vive no Brasil, né? No Brasil, a gente, só para te dar referência, aqui na região metropolitana de Curitiba, que é uma cidade que tem até bastante concreto em função dos BRTs, a gente não chega a 1% de pavimento urbano em concreto. Então, a pergunta é, nesses processo todo de evolução aí na Colômbia, principalmente, o que mais impactou para fazer essa mudança acontecer, no sentido de usar mais o pavimento de concreto nas vias de tráfego mais leve? São políticas públicas, são investimento direcionado? Não é política pública, não. É cultura. Tem duas partes a resposta, tem duas partes. Caso Bogotá. Bogotá não é por políticas governamentais, é por cultura das pessoas que fazem a construção de seu pavimento. O sea, eles conhecem o pavimento de concreto, eles sabem e eles querem construir algo que dure a vida inteira. Então, eles conhecem. Normalmente, nesses bairros, mora pessoas que trabalham no setor da construção, trabalham o dia todo fazendo edificações, todo tipo de coisas, e eles, quando querem fazer a sua rua, a sua grana, a sua inversão, eles fazem o que eles consideram que é o melhor e que vai durar muito mais, e é isso aí o pavimento de concreto. Tem outra particularidade especial e colateral, e é que o asfalto é quente, se trabalha em quente, e eles não têm condições para manipular um material quente, não têm condições para compactar com rolo. Então, eles fazem a tecnologia que é simples para eles, que é durável para eles. Então, no caso de Bogotá, todos os pavimentos de ruas residenciais de muito baixo tráfego são feitos pela mesma comunidade. Então, a comunidade fez. Depois, Bogotá mudou muito quando chegaram os corredores de ônibus. Os corredores de ônibus, quando se fez o análise, deu concreto, e todos os corredores de ônibus deu concreto nas 7 principais cidades da Colômbia, sobre todo en Bogotá, pues, que está a gran mayoría de corredores,
todos em concreto. E esses corredores coincidem com as principais avenidas das cidades, porque por aí onde vai o pessoal para sua casa, origem, destino, todo esse tipo de coisas. Então, Bogotá tem essas duas considerações, cultura das pessoas que moram aí e análise de custo e ciclo de vida em tráfego. Okay. Agora, aquelas cidades na costa caribe da Colômbia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, todas essas cidades têm concreto massivo. Quase que todas as cidades feitas em concreto, todas, avenidas principais, secundárias, terciárias, vias de bairro, independente de que seja inversão das pessoas ou que seja inversão da municipalidade. Então, é um tema de cultura, aí sim tem. E tem uma coisa aí, é porque o clima é tão alto, às vezes 40 graus durante o dia, que levam a que outros pavimentos tenham problemas e o concreto tenha um desempenho muito melhor. Então, sim, depende muito da cultura, mas fíjate, olha em Panamá como nós estamos fazendo em Panamá. Em Panamá, o governo quer implementar uma lei de pavimentos rígidos, sim? Porém, nós estamos tratando de mover, de mexer, de mover as pessoas, ao usuário. Que seja o usuário que diga, oiga, eu quero isto porque isto é melhor, eu quero isto porque isto dura mais, eu quero isto porque isto é melhor para isto, isto, isto. Que sejam as mesmas comunidades que também tenham palavra, voz e voto, e possam dizer, olha, nós queremos que a infraestrutura seja nisso porque isso tem um impacto muito grande. Então, eu acho que as comunidades têm muito, muito que ver nessa posição. Mas tem muito que ver é a conscientização dos governos, das pessoas que trabalham no governo, de que comecem a entender de que não é o mais barato hoje, sino que também há que pensar nas administrações que vêm, que os recursos que ele vai ter pues, vão ser muito limitados e é melhor desde agora, desde hoje, racionalizar essa inversão. Perfeito. E para a gente ir fechando, duas perguntinhas rápidas. Uma que complementa essa, que fala em espessuras, né? O que você tem visto aí pelos países de espessuras médias em relação aos pavimentos urbanos, de vias de tráfego mais leve, né? E a segunda pergunta fala em relação ao bioconcreto, aquele conhecido como que se autorregenera, que você até comentou alguma coisa ali do fotocatalítico no final, e que tem a ver com isso, né? Ele pode ser usado para o pavimento, você já deixou isso claro. E o segundo, como é que está a viabilidade financeira disso, né, nesse momento? Como que você enxerga isso? Capacidade financeira de qual? Do fotocatalítico, né? Que está na mesma linha do bioconcreto, né? E aí, e a outra pergunta em relação às espessuras normais aí dos pavimentos para vias de tráfego mais leve. Olha, aqui na Colômbia, como todos esses dimensionamentos se fizeram na época em que o método da PCA era o mais utilizado. Aí eu mostrei naqueles métodos de que em tráfego baixo o método da PCA dá maior, dá mais ou menos. Então, quase que na Colômbia, pavimentos de concreto em ruas residenciais têm 15 centímetros de espessura. 15, e de aí começa a subir até 35 centímetros já em troncais, pero normalmente em tráficos muito baixos, todas de aí tem 15 para cima. Quase todas têm 15 centímetros. Isso ajuda muito a durabilidade, né? Ajuda muito a que pode que nessa rua entre um caminhão de lixo, recorrer lixo, um caminhão para levar cerveja, todo esse tipo de coisas, e que não tenha um efeito negativo no pavimento. Então, normalmente, esses pavimentos têm de 15 centímetros para cima. Sim? Concretos normais, aqui o dimensionamento se faz com base em módulo de rotura, ou seja, resistência à flexão. Normalmente na Colômbia estamos utilizando 4,2 megapascales ou 42 quilos centímetro quadrado, até 50, 55 em vias de muito tráfego. Então. Com relação aos concretos especiais, o problema é que ainda tem um custo muito alto, tem um custo elevado, o concreto fotocatalítico tem uma patente, inclusive, de trás, se você quiser utilizar, pues vai ter um custo maior. Aqueles autorreparáveis são concretos que já estão se posicionando muito, ainda são concretos especiais, e quando você fala em concreto especial, tem pues uma consideração de custo especial. Então, pero normalmente,
Em pavimentos, às vezes, as fissuras que se apresentam não são somente porque o concreto teve uma contração ou que o concreto teve um efeito de curados. Algumas são por isso, e o concreto de autorreparo aí é muito importante. Pero quando você tem, por exemplo, uma perda de suporte na base, aí não tem concreto autorrepare, que se autorrepare, que solucione esse tipo de coisas. Não tem jeito. Então, tem que ter... então, por isso, em pavimentos, às vezes a resistência não é o maior. Quando nós falamos do método ASTO, nós temos dois critérios de dimensionamento, um de fatiga, outro de erosão. Normalmente a erosão tem que ver com os espessores para tráfegos muito altos, sim? E aí a resistência não é o mais importante, entre outras porque o suporte recebe uma carga muito baixa por efeito placa. Então, quando são tráfegos muito baixos, a espessura é baixa, aí a resistência sim começa a ser um pouquinho mais importante, mas as resistências que nós temos hoje em dia disponíveis para pavimentos de concreto normais na tecnologia são suficientes para esse tipo de coisas. Perfeito. Diego, sempre uma satisfação falar contigo, te ouvir e aprender com você, mas já avançamos no horário aí, precisamos encerrar. Sim. Te agradeço muito pelo aceite do convite, pelas informações que você passou para a gente, e com certeza o pessoal elogiando aqui no chat, parabenizando a apresentação. Muitíssimo obrigado, e a gente fica até uma próxima oportunidade aí para a gente conversar mais. Não, obrigado para todos, obrigado a vocês pelo convite e sempre atento a qualquer convite que vocês tenham para mim. Obrigado para todos. Obrigado, Diego. Eu encerro aqui, então, o nosso curso de hoje e coloco de novo que o Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae, que concentra conteúdos de 60 minutos online e gratuitos. Participem. Encerramos hoje aqui. Obrigado pela presença de todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.